Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus. Vamos falar de um assunto que sempre dá o que falar nos nossos episódios, a busologia. Convivemos com um grupo de pessoas apaixonadas por ônibus, que sabem tudo sobre as carrocerias, pinturas, empresas e até operação. Mas no programa de hoje, nós vamos além desses temas, para conversar com o fundador do site Companhia de Ônibus, Sidney Júnior, que tem um pedaço da história do modal dentro de casa, com uma coleção de milhares de fichas de ônibus que eram utilizadas como comprovação de pagamento na nossa cidade dos anos 40 até os anos 90. Portanto, por 50 anos, né, Sidney? E é um prazer falar contigo. Conheço o Sidney acho que há mais de 30 anos. A busologia nos aproximou. A gente foi conversando. Eu não sou busólogo, mas tenho muitos amigos busólogos e eles falam, sempre ligado ao ramo do tá sempre transporte, ligado. né? Vamos tirar uma foto, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, a gente começou a conversar e ficou amigo. O Sidney, Edivaldo, Praz, tanta gente aí que a gente conhece do ramo e que ajudam muito com a sua observação do nosso sistema, com as suas críticas, com as suas colocações, seus comentários. Então, é um pessoal que vai muito além de curtir o ônibus. Eu acho que traz muito também para a gente aqui, em termos de informação, de retorno, e ajuda a gente a ir conduzindo o nosso trabalho da melhor forma. Então, Sidney, obrigado aí por aceitar o nosso convite. É um prazer falar contigo. Ô, Paulo, o prazer é meu, sabe? Eu que agradeço essa oportunidade imensa. Esse carinho que vem aí ao longo desses aproximadamente 30 anos, e em que você ainda, como representante de várias empresas, né? Sim. Ou principalmente no caso a Santa Maria, quando você ainda administrador dela, você era daqueles que nos abria a porta, entendeu? Justamente para que a gente pudesse entender cada vez melhor o mundo dos ônibus, né? Você mostrava detalhes que eram do nosso total desconhecimento, e ali a gente pôde ver até de forma mais próxima, né, o dia a dia de uma empresa Sim. de ônibus. Porque quem está do lado de fora é muito fácil, é fácil criticar porque o ônibus está com isso ou está com aquilo. Então, quer dizer, a gente vivendo, né, a gente passou a ser até um advogado, né, para justamente, olha, isso acontece por causa disso, isso acontece por causa disso. Uma empresa de ônibus é como qualquer outra empresa, Sim. tem que dar lucro. Não é, ninguém ali está trabalhando porque é bonzinho, entendeu? Sim, sim. Então, quer dizer, as pessoas às vezes esquecem disso, né? O nosso meio de transporte tão prejudicado, né, com as vans, né? O Rio de Janeiro, que tinha na década de 70, 80, eu considero uma malha de ônibus bastante razoável, né, com cerca aí de 200 empresas rodando no Rio de Janeiro, e hoje a gente tem aí pouquíssimas empresas, São 29 né? hoje. 29 empresas. Olha que lástima, gente, olha que lástima. Pela coleção de fichas de ônibus é que eu posso dizer, Tá. né? Só na A gente vai coleção de falar fichas de sobre ônibus... a tua coleção. Então, vamos lá. Então, vamos lá, que a nossa conversa é boa. A gente vai ter que gravar uns 10 episódios do podcast aqui para Olha, colocar pode a escrever. conversa em dia. Mas vamos lá, então, queria que você falasse como é que você começou a se interessar, quando você notou essa tua paixão pelos ônibus? A paixão pelos ônibus, na verdade, foi introduzida pelas fichas. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha avó chegou com algumas fichas, né, coloridas, redondas, quadradas e etc. E aquilo ali me chamou a atenção, né? A ficha fazia barulho, né? Sim. Sabe? Tinha aquele barulhinho, eu andava de ônibus, botava a ficha na caixa, e aquilo começou a me chamar a atenção. Eu comecei a observar que cada ficha tinha o nome da empresa. Mas Sim. por que que uma é vermelha? Por que que uma é azul, outra é amarela? Aí comecei a entender que eram as diversas seções que tinham. E aquilo ali começou a me fazer interessar pelo ônibus em si. Porque aquela ficha que eu tinha, por exemplo, da Transportes Santa Maria, eu queria identificar qual era a empresa daquela ficha. Observando a empresa, eu comecei a observar, pô, mas essa empresa tem uma pintura bacana,
Ih, caramba, essa empresa mudou de cor. Caramba, colocou ônibus novo. Então, isso foi criando uma paixão pelo ônibus, né? Que muitas pessoas até acham estranho, né? Eu me lembro bem, eu na década de 90, de bicicleta, escondido em plena Presidente Vargas, ali em frente ao prédio dos Correios, fotografando ônibus com máquina analógica ainda, Sim. entendeu? E preocupado, porque o que iam achar? Eu era um maluco, né? E aquele negócio, mas eu gostava, Sim. e através de alguma reportagem, alguma coisa assim, eu vim a conhecer dois saudosos amigos, um Edgar Rios, muito Sim. querido, que você conheceu Conheci bastante, Edgar. e o Pedro Oliveira, que acho que você não conheceu, porque Não, ele esse já não, faleceu há muitos anos, acho que há uns 20 anos atrás, não lembro e dele. que eles me ajudaram nessa introdução, me trazendo reportagens, me mostrando uma publicação aqui, uma publicação ali. Então, essa vontade foi crescendo, né? No ido dos anos 2000, né, com a internet já começando a crescer, eu precisava fazer um site para minha empresa, para a Cia de Sim. Talentos. Aí eu falei, cara, mas estava caro para pagar para fazer um site na época, era um absurdo. Sim. Eu falei, pô, eu sou capaz de desenvolver. Agora, eu tenho que desenvolver com algo que eu não tenho compromisso de nada com nada. Sim. Tá aí, vou fazer um site com ônibus. Ninguém vai ver mesmo. Eu pensava assim, porque eu me Sim. achava o bloco do eu sozinho, né? Peguei algumas fotos que eu tinha, algumas fotos que o Pedro tinha passado, que o Edgar tinha passado, e comecei a montar naquele HPG, o homepage grátis, Sim. né? Montei um site com meia dúzia de fotos e botei lá uma coisa que era um contador, que era uma coisa meio inovadora no momento, que você sabia quantas pessoas tinham Quantas pessoas visitado o tinham seu site. acessado lá, tinham visitado? Exatamente. Aí eu botei lá, vamos supor, 20 fotos, 30 fotos, e deixei. Aí comecei a estudar o que eu podia melhorar e coisa e tal. Só que, de repente, eu olhei no contador, tinha 50 visitas. Eu falei, pô, como assim? Tem mais maluco que nem eu? Sabe? Eu sabia que o Edgar não tinha computador, que o Pedro não tinha computador, sabe? Falei, não, tem mais gente olhando isso, E sem né? divulgação nenhuma, né? Sem divulgação nenhuma, a gente não tinha noção, era no máximo uma pesquisa, um search na internet que talvez batesse em ônibus e aparecesse. E qual não foi a minha surpresa na segunda semana com 200 visitas? Aí eu falei, caramba, como eu posso me comunicar com essas pessoas? Vou botar outra inovação, um livro de visitas, Sim. que era onde a pessoa podia escrever, e aí chegou o nosso queridíssimo Edivaldo Gonçalves, tá? E o Edivaldo também, dali para cá, passou a ser um grande colaborador do Sim. site Cia de Ônibus. O site foi crescendo, primeiramente na homepage grátis, e depois eu acabei bancando, né? Como era uma Sim. coisa tão gratificante para mim, eu passei a bancar a hospedagem, eu passei a bancar, e durante 17 anos o site Cia de Ônibus ficou no ar. De 2000 a 2017, o Sim. site Cia de Ônibus ficou no ar com um arquivo de 45 mil fotos da evolução das empresas do Rio de Janeiro, desde É. lotação da década de 40 Sim. até o início da padronização, Era a fonte de né? consulta. Eu estou lembrando agora, acho que nós fizemos na inauguração do Terminal Alvorada para os Jogos Sim, Pan-Americanos, isso em sim, 2007. sim. Acho que nós fizemos uma exposição lá da Fizemos Cia de Ônibus, o Cia de com Ônibus fotos das com empresas que fotos e operavam lá tudo. dentro. Exatamente, Muito fizemos. legal. Isso foi, inclusive, a gente colocava não só o histórico de cada empresa, como também nós Sim, colocávamos eventos, sim, né? Eu não posso esquecer, durante quantos anos seguidos a Transporte Santa Maria nos oferecia 2 ônibus para ficar à nossa disposição para rodar terminais do Rio de Janeiro, sim, entendeu? fotografando. Só para fotografar ônibus. E íamos lá com 50, 60, 70, chegamos até a 110 participantes em eventos de ônibus. E aí que eu vi que eu não era sozinho, Sim, né? Então,
O site Cia de Ônibus me aproximou de muitas pessoas, me fez ter muitos amigos, né? O que eu falo. Edvaldo Gonçalves, Roberto Marinho, os irmãos Avelar, Rafael e Ricardo Sim, Avelar, grande Marcelo Praz, que é um grande colaborador também. sim. E é aquilo que eu falo, a gente não pode nunca esquecer dos saudosos, né? Que foram aqueles que nos introduziram em tudo isso, que foi Edgar, Pedro Oliveira e Paulão, Paulão, né? grande Fora Paulão. grande Eu Paulão, ainda tenho inúmeros. maquetes feitas pelo Paulão. Eu tenho uma Tem também minhas da miniaturas que Brasa ele fez. Lisboa, eu Sim, tenho, e o Ricardo Avelar, né? O Rafael Avelar como grande colecionador e fotógrafo de ônibus, e o sim, Ricardo Avelar como desenvolvedor, produtor de carrocerias de ônibus. sim. Eu tenho também dois Ciferal dele, um da Brasa Lisboa também, e outro da CTC, É muito legal, né? muito legal. Aqueles Volvos da CTC. Então, isso é muito bacana, né? Muito E aí a bacana. gente pôde ver que o mundo do ônibus ele era muitíssimo maior do que a gente imaginava. Imaginava, sim. O site Cia de Ônibus, quando ele fechou as portas por uma série de problemas, Sim, né? Eu não tinha mais tanto tempo para dar continuidade, e eu confesso que a padronização ela deu uma desanimada. sim, Mas no isso aí a hobby. gente fala em outro A, tópico. a Mas a gente gente fala fechou depois. com 12 milhões de visualizações. Ó, Um- a história da minha empresa, quando eu queria ver um ônibus, alguma coisa, eu pesquisava lá. E foi interessante que, em uma vez, tinha um ônibus chegando para a empresa que eu nem tinha visto o ônibus, ele nem tinha chegado, e você já tinha publicado a foto do ônibus na estrada. Então, pessoal, Exatamente. olha isso aqui, pô, saiu na Cia de ônibus, o que que é isso? É o ônibus novo. Eu falei, pô, mas como é que ele já tem foto? Foi alguém do Paraná, que era uma época que revelava a foto. Acho que alguém estava na estrada, tirou a foto, chegou, revelou, copiou, te passou, e a foto estava aí. Hoje é mais fácil, com câmera digital, com tudo. Digital Você, com facilita, a WhatsApp, você internet faz na manda na hora. hora, né? Mas E antes uma era coisa tirava a que foto e escaneava para colocar no ar. eu não posso deixar de falar e agradecer, o site Cia de Ônibus chegou a ter mais de 150 colaboradores. Sim, Porque o início era o bloco do eu sozinho, mas muita gente tinha muito material. E uma sim. coisa que a gente sempre honrava era O crédito. acreditar Eu o mesmo tinha muitos crédito. créditos lá na companhia de É, ônibus. Eu mandei tinha muitas fotos muitos, aí para vocês. como coisas não só da Santa Maria, como Amigos Leopoldinense, Sim, coisas que sim. você tirou lá do baú Sim, a que a Nossa gente Senhora de nunca tinha Lourdes, sequer Viação visto. Nossa Forte, Senhora de Lourdes, Federal. Viação Forte, Federal, Isso Auto aí. Ônibus, pô, Pô, mas deixa eu andar, senão a gente esse vamos podcast não lá. acaba, a gente tem que terminar, senão os nossos ouvintes vão desligar, vão deixar a gente falando Não, não, sozinho. não, não podemos transformar o podcast numa coisa chata. Pois é, então vamos lá. Falando novamente, então, das fichas, né? Uma coisa que começou, então, a tua carreira de busólogo, o teu gosto Sim, foram as fichas. E com isso, você começou a juntar. Olha ele aí com as fichas. Então, quantas você tem atualmente? Eu já recebi parte da coleção, você me presenteou com com um o kit da quadrinho, Santa né, Maria, com o da quadrinho. Santa Então, Maria. te perguntar aqui rapidamente, quantas fichas você tem hoje, se você já conseguiu contar, e se tem alguma com significado mais especial? Olha, Paulo, eu tenho hoje cerca de 50 mil fichas em que são guardadas aproximadamente em 10 caixas dessas aqui. Mais recentemente, olha só, eu estou com 62 anos e coleciono desde os 5. Eu levei 57 anos para organizar a coleção de fichas de ônibus, que está aqui devidamente organizadinha em pastas. São 3 caixas dessas, em 46 pastinhas, e aí elas são organizadas da seguinte forma: por empresa e por Sim. diferencial, né? Não tem nenhuma ficha igual aqui. Por mais que você... Eu estou tentando ver se a Não luz estou vendo, a gente está vendo não bem brilha aqui. muito, né? Então, elas estão catalogadas porque existe diferencial de deposite na caixa, é a favor depositar na caixa, Existe a cor, é a ficha vermelha, mas uma saiu a vermelho cor, mais viva, outra mais opaco. Tinha umas isso mescladas aí, também. mas principalmente, né, formato de letra, Sim, e o escrito,
entendeu? Quer dizer, tudo isso aí para colecionador é um diferencial muito grande. E qual é Né? a hoje, ficha número 1, que nem a moeda número 1 do tio Patinhas? Qual é só a ficha número complementando, 1? hoje eu tenho cerca de 50 mil fichas, sendo 5.442 diferentes catalogadas em 210 empresas. Tá? Agora, a minha paixão são as fichas da Brasil Lisboa, do 474 e 472, porque eram as empresas que eu vivi a minha infância, né? Sim. Brasil Lisboa, eu acompanhei Era o ali. ônibus que você utilizava mesmo no teu dia a dia? Era o ônibus que eu utilizava, tanto que é a empresa que eu mais tenho ficha e tudo, Sim. né? Mas as duas fichas que eu acho mais interessantes, que estão até em plástico separadamente, tá? É essa ficha da Estrela do Norte, que é um patacão, né? Eu tinha também a azul, né? Que a azul, em vez de ter o número 3 no meio, que era a seção 3, né? Sim. Tinha a 2, tá? Que o amigo Eduardo Cunha não tinha. E o Eduardo Cunha, como maior colecionador de fichas de ônibus, eu cedi para ele, tá? Um total de 458 fichas da minha coleção para dele, porque eu não achava justo eu ter 458 fichas que o maior colecionador de fichas não tinha. Não tinha? Então você cedeu para ele. Eu cedi para ele para a gente poder... Ele tinha, assim, cerca de 15 mil fichas diferentes, né? Sim. Então, a moeda do tio Patinhas acaba sendo essa verdinha e a azul, que ele me propôs uma troca por essa de metal da aviação Excelsior, tá? É de alumínio essa ficha. Sim. Essa eu nunca vi. É de alumínio da aviação Excelsior, tá? E aquilo foi a troca, digamos, pela Estrela do Norte azul clara com o número 2, e eu acho que foi uma troca justa, entendeu? Sim. Quer dizer, então isso, eu diria, essa Excelsior seria a moeda número 1 do tio Patinhas, mas no sentido de ser totalmente diferente, né? Sim. O tamanho de alumínio, uma patacona de alumínio. Diferente. E ainda era o Excelsior, aquele chopp duplo, né? Tá. Aqueles de 2 Sim. Andares. Agora, só uma pergunta. Boa parte dessa coleção você formou de maneira irregular, porque você tinha que botar a caixa na urna, quando você é dono, você não colocava, descia com ela na mão e ia embora, seja né? dita. Verdade seja dita. Algumas delas, mas eu diria que nem tudo. Porque eu entrava no ônibus já catando ficha, se alguém tinha esquecido a ficha enfiadinha ali no banco. Eu sei que você ficava em ponto de ônibus olhando no chão para ver se encontrava. Sim, achou eu ia umas andando, enterradas perto de raiz de árvore. Botafogo. Ó, isso é uma história da própria Santa Maria, tá? Quando botaram os ônibus no 249 para circular, que eram das linhas da Zona Oeste. Sim. E aí, o entrebanco, né, que tinha uma fórmica entre os bancos, tá? Tinha um espaçamento, e eu vi que tinha um monte de fichas das linhas que circulavam lá em cima, porque eu tinha mais Santa Maria do 249, que era que passava ali no Rocha, né? As Santa Maria da Zona Oeste, eu criança era mais difícil. Depois eu fui conseguindo. E eu fui pescando ali. Eu já andava com arame já para ir pescando com isso. pinça, com arame, com régua. Quer dizer, né? E aí, o que aconteceu, Paulo? Uma outra coisa que aconteceu durante esse período. As fichas foram substituídas por talonários. Então, isso, eu tenho também um pequeno álbum de talonários, né? Também das empresas do Rio de Janeiro, e isso fez com que as pessoas esquecessem de colocar a ficha. Então, algumas empresas tinham ficha, outras não. Aí veio a tarifa única, acabou com tudo isso. Não, aí a gente já tinha tarifa única dos ônibus, por exemplo, Estrada de Ferro, Zona Sul, que não tinham ficha. Mas o talão, ele
fez com que as pessoas perdessem o hábito de colocar a ficha na caixa. Sim. Então, passou a ser muito comum a pessoa descer do ônibus, em vez de botar a fichinha lá na caixa, tá? Levava. Ela saía com a ficha na mão mesmo. E aí, caramba, esqueci de botar a ficha e jogava a ficha no ponto do ônibus. Aí E você ali passava que e pegava. passava e fazia a cata, né? Tá bom. Meu amigo, o nosso tempo está acabando. Quero fechar com uma pergunta que não tem a ver aqui com a nossa história de ficha, mas que você participa. Você tem acompanhado aí as mudanças nos últimos tempos, né? Até, de novo, a mudança de cores. A gente tirou a cor padronizada, passou a Perfeito. ter uma cor diferenciada para as empresas aí, e você sabe que ao longo do último ano e meio, aproximadamente, a gente tem trabalhado de forma diferenciada a partir do momento que a prefeitura começou a viabilizar o pagamento de um complemento, de um subsídio, né, para completar a passagem que as pessoas pagam, e algumas melhorias foram introduzidas. Já são quase 800 ônibus novos que entraram nesse último ano. A gente já conseguiu... Uma série de linhas que estão voltando. 88 linhas voltaram, e a gente hoje já está com 80% da frota refrigerada. Como é que você enxerga esse novo momento? Com a tua experiência, com o teu conhecimento aí do nosso setor. Bom, esse novo momento a gente enxerga com bastante positividade, né? Eu acho que é muito importante a gente ter uma frota nova, é muito importante a gente ter os ônibus climatizados, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito quente. Mas cada empresa ter de volta a sua identidade visual, eu acho que ela não só colabora para o embelezamento da cidade, o Rio de Janeiro é uma cidade turística, tá? E não só no embelezamento da cidade, como também para pessoas de mais idade, que a gente percebe que pegavam ônibus pela cor. Era muito comum. A gente ouviu muita reclamação na época da padronização. Era tudo igual. Então, a pessoa, às vezes, não conseguia ler o letreiro, nem todos eram ainda digitais. Quer dizer, então, isso foi um fator que nós ficamos chateados, né? Por quê? Tudo igual, né? Fora para o site CIA de ônibus, que também foi um desmotivacional, porque a gente ia mostrar tudo igual. Né? Mas agora eu acho que a gente está com a pintura diferenciada, a gente vai conversar depois da gravação em outra hora sobre essa questão do site voltar, que vocês são uma referência para todo mundo. Até hoje eu sinto falta de procurar alguma referência, alguma imagem lá. Não, isso aí é bacana. Mas o importante é a gente ver que o Rio Ônibus e a Prefeitura estão trabalhando para tentar melhorar a qualidade do transporte no Rio de Janeiro. Isso é inegável. Né? A gente tem visto entrevistas suas constantes nos telejornais, coisas que a gente não via no passado. Então, a gente vê a Rio Ônibus querendo mostrar a cara, querendo justificar e colocar para a população o que está sendo feito. Isso é muito bacana. Transparência, acima de tudo, em qualquer trabalho é vital. Eu só tenho a te dar os parabéns a toda a equipe e agradecer aí mais uma vez por essa oportunidade, e me coloco sempre à disposição de vocês aí para o que se faça necessário. Falou, Sidney. A gente que te agradece, lamento um pouco o tempo do nosso podcast, mas com certeza a gente volta a conversar. Obrigado, Se Sidney. Deus quiser. Nada, Então, grande abraço, beijo no nossos coração. ouvintes, assim, agradecendo aqui ao Sidney Júnior, fundador do site Companhia de Ônibus, entre outras qualidades que ele tem, a companhia de talentos e tantos trabalhos que ele desenvolve. A gente chega ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.